Reta final chegando, tem mais pesquisa hoje. Datafolha vai divulgar uma nova pesquisa de intenção de votos para a presidência. E sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o cientista político Adriano Oliveira. Adriano, muito bom dia. Obrigada por falar com a gente. Seja bem-vindo ao Live CNN Brasil. Bom dia, como vocês estão? É um prazer. Adriano, há 3 dias aí das eleições, a gente consegue esperar, dá para esperar alguma grande mudança nessa pesquisa, em outras também, nesse cenário que está tão estacionado? Olha, eu verifico que não. A mudança que nós estamos observando desde a semana passada, ela tende a continuar com a divulgação da pesquisa do Datafolha, ou seja, um crescimento lento do ex-presidente Lula. Observem que, e isso eu faço questão de afirmar, para que nós possamos entender se essa eleição pode findar ou não no primeiro turno. No final de agosto, o presidente Bolsonaro ele teve uma leve recuperação durante 2 semanas. Entretanto, desde a semana passada, as pesquisas têm mostrado, em especial IPEC, MDA, a pesquisa do Datafolha e a pesquisa Genealcast, um crescimento do ex-presidente Lula. Somos a isso também de que a rejeição do presidente Bolsonaro ela segue alta, em torno de 52%, e a rejeição do ex-presidente Lula ela segue onde está desde que a eleição começou. Portanto, hoje o cenário é um cenário de vitória, sim, do ex-presidente Lula no primeiro turno. Claro que nós não podemos desconsiderar alguns fatores que podem interferir na eleição até o domingo. Primeiro deles, a abstenção eleitoral. Nós não podemos deixar de modo algum de considerá-lo. É claro que a abstenção ela pode estar presente, concentrada no universo do eleitorado do presidente Bolsonaro, ela pode estar concentrada no universo do eleitorado do ex-presidente Lula, ou ela pode estar espalhada, bem distribuída. Se ela estiver bem distribuída, ela não terá forte impacto no desempenho do ex-presidente Lula, nem no desempenho do presidente Bolsonaro. Se ela estiver concentrada em Lula ou em Bolsonaro, obviamente que ela terá impacto negativo para um ou para o outro. E, claro, nós não podemos desconsiderar algum erro na condução do debate de hoje, tanto por parte do ex-presidente Lula, como por parte do presidente Jair Bolsonaro. Professor, eu queria entender do senhor também qual que é a relevância do voto útil ou do chamado voto útil nesta reta final e se as campanhas elas devem intensificar ainda mais a busca por esses eleitores na tentativa de conduzir a essa estratégia para o primeiro turno. Nesta eleição, o voto útil ele está ocorrendo por 2 motivos. O primeiro motivo é o fato de que a terceira via ela não cresceu eleitoralmente, especificamente Simone Tebet e o candidato Ciro Gomes. O outro motivo que está permitindo o voto útil é a bolsonarização do discurso do candidato Ciro Gomes. Como nós sabemos, todas as pesquisas, desde que Ciro Gomes é candidato a presidente da República, tanto pesquisas qualitativas como quantitativas, sempre mostraram que a segunda opção do eleitor de Ciro Gomes é o Lula. E a segunda opção do eleitor do Lula é Ciro Gomes. Portanto, no momento em que ocorre a bolsonarização do discurso de Ciro Gomes e que ele continua no equívoco estratégico da sua campanha de atacar o ex-presidente Lula, é possível, sim, de que nesta reta final, e algumas pesquisas já indicam pequena, dentro da margem de erro, variação negativa de Ciro Gomes, que parcela do eleitor de Ciro Gomes, o voto útil, vá para o ex-presidente Lula. É legítimo, sim, o voto útil. Ciro Gomes fez isso em 2018, acertadamente, mostrando que só ele seria capaz, em virtude de que naquela época existia uma alta rejeição do PT, portanto, ele pediu um voto útil para dizer que só ele era capaz de derrotar o então candidato Jair Bolsonaro, e desta vez, quem faz isso é o ex-presidente Lula. Por quê? Porque ele tem chances de ganhar no primeiro turno. É importante destacar que, quando nós observamos a pesquisa da Genealcast, lá ela deixa muito clara essa pesquisa sobre a consolidação do voto. São os eleitores de Simone Tebet e são os eleitores de Ciro Gomes que dizem, no maior percentual, que podem mudar o voto até o dia da eleição. Portanto, é possível que nós estejamos diante de movimentos, ou seja, de um voto útil no próximo domingo e encontrarmos claramente esse voto útil e que prevejo que esse voto útil deverá ser para o ex-candidato, para o ex-presidente Lula.
Adriano, a pesquisa da Genialcast trouxe um dado bastante interessante em relação ao ex-presidente Lula, que cresceu nas eleitores da faixa de renda de até 2 salários mínimos, enquanto o presidente Bolsonaro perdeu num público que é dele, que é entre os evangélicos e também que ele se sai melhor, né, segundo as pesquisas de intenção de voto, entre os homens. Isso muito por conta da economia e mesmo depois de ter aplicado aquela série de medidas econômicas para tentar alavancar a própria economia. Alguns esclarecimentos. É importante destacar que o presidente Bolsonaro ele tinha um grande desafio desde que ele iniciou o mandato. Era retirar das classes C, D e E, particularmente das classes D e E, o lulismo. O lulismo é muito forte nessas classes. Por quê? Porque o lulismo é um fenômeno econômico. O bolsonarismo é um fenômeno ideológico, é um fenômeno moral. Portanto, o bolsonarismo, durante 3 anos, conseguiu conquistar os eleitores das classes A e B e ali se manter, mas nesse instante ele tem perdido votos. E por que tem perdido os votos? Simples, porque existe toda uma atmosfera hoje muito positiva, conduzida por diversas lideranças políticas, como ex-presidentes, como ministros do STF, como também artistas, que estão declarando o voto no ex-presidente Lula. Consequentemente, essas declarações têm influenciado o eleitor das classes A e B. Além disso, como a rejeição do presidente Bolsonaro não diminuiu, fez com que os eleitores das classes A e B também ali mantivessem estável a sua preferência para com o presidente Bolsonaro. E o ponto fundamental, nós temos uma maioria de eleitores das classes D e E e C. E onde o lulismo está presente, solidificado? Nessas classes, nas classes D e E. Outro ponto importante, o ponto de destaque é onde estão majoritariamente as classes D e E forte, e ali representa o quartel-general do lulismo, o Nordeste. E o presidente Bolsonaro, em todo o seu mandato, não conseguiu adentrar no eleitorado nordestino. Adriano Oliveira, cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco, obrigado por conversar conosco hoje e boa sorte até o dia da votação. Obrigado, disponha.